Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Na Mira do Trader. Sexta-feira, 11 horas e 3 minutos, dia 18 de 11 de 2022. Tempo muito bom aqui em São Paulo. Sol, céu azul. Temos exatamente 24 graus. Agora, queridos, que tenham um ótimo final de semana. Muita saúde, muita paz. E eu vou iniciar os trabalhos pelo mini índice. Ah, para fazer racional do YouTube hoje é até possível. Ontem nós acertamos. A gente está com 96% de acerto desde dezembro. Lembrando que o racional do YouTube é para a prática das nossas técnicas e estratégias. Hoje, né, pode dizer que a gente acertou o racional do Telegram. Porque eu falei mais cedo sobre uma situação, ela foi materializada e depois eu falei posteriormente no Reader. Então ambas acabaram sendo materializadas. É provável que a gente continue uma alta hoje. Agora há pouco, né, eu comentei que o Cartesian está com o gráfico intraday corrompido. Eu vou fazer aqui no... Por exemplo, hoje eu usei o Broadcast para fazer informe e tudo. Tem que ter pelo menos 2 programas. Então, só para explicar aqui Vamos começar pelo começo, como diria o poeta, né? Hoje, na hora que eu redigi o informe cenário, o Ibovespa tinha uma queda de 2,27, se eu não me engano. Era mais de 2%, entre 2 e 2,5%. Eu falei, olha, deve reduzir significativamente. Nesse momento a queda está em 0,66. Não duvido que o Ibovespa feche aí no 0 a 0 a semana. Então essa é uma situação. A gente percebe aqui no gráfico diário, fora da banda, dentro da banda, rompimento falso de 108,516, um martelo de livro, né? Corpo pequeno, sem sombra superior, cabeça pequena. A máxima dele foi acionada a 110,242, acionando. Está pressionando a média de 21. Existe um fundo anterior a 112,072. Não duvido que seja testado hoje ou que exista uma aproximação. Então, falando do mini índice especificamente, né? Logo cedo, antes do mercado abrir, eu falei, olha, o mercado vai abrir subindo mais de 1.000 pontos. Isso aqui foi um desenho que eu fiz no celular, eu vou apagar. Vai subir mais de 1.000 pontos, né? Um cenário externo favorável, e aqui no Brasil nós temos o governo, né, entendendo que alguns equívocos têm que ser corrigidos e que precisa cortar alguns números da PEC da transição. Ontem eu já falava sobre uma acumulação, ok? E nós temos aqui, queridos, uma ilha de reversão. Ah, mas a ilha que eu aprendi no livro é um pouquinho diferente dessa. Você aprendeu no livro, aqui é mundo real. Então aqui nós temos uma ilha, porque tem gap dos dois lados, e o caminho natural, não hoje, é buscar pelo menos 115,460, que é o objetivo dessa simetria. Então hoje, né, eu falei que a máxima seria renovada, eu volto a dizer, a máxima deve ser renovada de novo. Então a máxima foi 112,485, se bobear durante a gravação vai romper o 112,485, buscar ali 112,600, ok? Então seria um racional aí de 350 pontos. Então 112,250, 112,600 ainda durante a gravação, acho provável, ou logo depois da gravação, enfim. Os futuros americanos estão em alta, 0,72, 0,98 e 1,09. E nós vamos, uma vez feita a introdução, atender os nossos queridos amigos do YouTube. Então vamos lá. Vamos lá. Domingo começará a Copa, pessoal. 220 bilhões de dólares investiu o Qatar. Uau! Memória de mercado. Eu nunca fui ao mundo árabe. Eu gostaria de ir. Eu tenho ascendência árabe.
Eu gostaria de conhecer alguns países ali da região. Memória de mercado, professor, parabéns pelo acerto e pelo time do W que você previu no Telegram para o mini índice, tiro certeiro. Eu fico muito feliz quando nós somos reconhecidos, porque quando você é um professor de verdade, né, que não aceita barganhas, não aceita ser dominado mediante algum pagamento de patrocínio, e você tem realmente no seu DNA ensinar, educar, o bem do aluno é o que preenche, né, as nossas expectativas e gera grande motivação. Então, fico feliz pelo reconhecimento e vamos em frente, queridos. E mais uma vez eu digo, me coloquem para trabalhar atuando na área de comentários. Comentem, peçam, falem alguma coisa, ou seja, escrevam, né? E deixem o like se puderem, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Patrícia TK, sempre conosco. Professor, aprendi que não operar em algumas situações é operar sem o que fazer, apesar de ser muito tentadora a oportunidade de compra. Perfeito. Eu acho que manejar risco é extremamente importante, né? Principalmente o estudo da origem daquele capital, que pode ser alocado e coisa e tal. Até rimou. Marcel Fernando Bonassi, boa tarde, professor. Algum livro específico para pegar mercados futuros, mini dólar, juros? Não. Não tem livro específico para futuros, não. Pelo menos que eu conheça. Eu aprendi na raça e fazendo alguns treinamentos, mas há muito tempo atrás. É difícil ter curso. Eu acho que a Top Traders é uma das poucas que aborda realmente assim futuros de uma forma tanto swing trade quanto day trade. Tem muito para day trade, né, para scalp, mas assim livro eu não me recordo. Pelo menos nesse momento não. Ok? Para não ficar sem responder, tem o livro do Ivan Santana, querido professor Ivan Santana, Mercadores da Noite. Não é especificamente sobre futuros, mas ele traz alguns racionais, algumas situações reais e outras fictícias de traders que operam futuros, né? Daí o nome Mercadores da Noite. Acho que assim eu respondo parcialmente. Eu não gosto de dar uma resposta rasa pelo nível de atenção e carinho que eu tenho com os alunos. Querido amigo Mário Weber, caro Wagner, fazer diferente do que prometeu é próprio dos fora da lei. Eu falei sobre isso, sobre o presidente Lula mesmo, né? Ele está agindo de forma contrária àquilo que ele prometeu. Quem é eleitor do presidente Lula, gosta do presidente Lula, né? Não fique chateado comigo, que na verdade estou falando sobre fatos. Quando eu falo que o Guido Mantega é um bandido conhecido por todos nós, ele é condenado pelo TCU, ele é impedido de exercer cargos públicos. Daí ele estava, digamos assim, de forma sorrateira na transição, sem poder fazer parte da equipe oficialmente. Lembrando que a equipe da transição ela é remunerada, tem salário ali que chega a 17 mil reais. Então ele não podia fazer parte, daí ele estava ali meio que escondido entre os voluntários. Que é isso, a gente está num país sério. Eu nunca vou desistir do Brasil. Repito, ele é um bandido condenado pelo TCU por fraude fiscal. Por isso a presidenta Dilma sofreu impeachment, ponto. Aí ele teve um mínimo de dignidade de renunciar. Aí o mercado subiu ontem, ok? Dê uma olhada quem vai relatar a CPI, aquele que presidiu a CPI circense, verdade. Não estou tão certo que a CPI não passa, lembra que esse congresso só sai em 2023, vão aprovar sim. Vamos ver os desdobramentos, querido, sempre muito bom. Mário, sempre que você tiver algum comentário, venha, você é muito bem-vindo. É um querido aluno e sempre enobrece o nosso canal, ok? Caio Félix, Max Mendonça, não para de cair, só vai piorar. Aí que tá, Caio, eles manipulam o preço, né? Então eles manipulam o preço. Por exemplo, o Mantega renunciou, a Luizo Mercadante, que é um boçal, né? Eu coloquei uma reportagem ontem no Telegram sobre ele, é um aloprado assim como o Mantega, e tem o filhote dele que é o Guilherme Melo. O aloprado Mercadante ontem foi no mercado e fez um discurso, digamos, mais dovish, falando sobre corte de despesas e tal. O mercado também, alguns pontinhos aí acelerou por conta disso. Então a política, eles sabem que dá para manipular o preço através daquilo que eles falam. Horácio Newton Rolim, inocente quem acreditou no Lula. Aí o nosso querido Mário concorda em gênero, número e grau. Presta atenção que vai ser o relator da PEC Alcolumbre. É Brasil. Mas a gente não pode desistir do nosso país. Eu acredito que pouco a pouco
as coisas irão melhorar. Assim espero, né? Querido amigo Marcel, caro professor, boa noite. Pergunta sobre análise fundamentalista. Aproveitando a sua última resposta à minha pergunta sobre ter usado os e-commerce. Estendo mais esse assunto. Suas análises fundamentalistas além de avaliar o macro, indicadores de negócio, mercado da empresa, qual o peso de uma chamada avaliação experiencial da empresa, por exemplo? Nosso querido amigo sempre com perguntas inteligentes e interessantes. Qual o peso da avaliação experimental? Então vamos lá. Comprar um produto da Natura para ver se chega. Olha que pergunta maravilhosa. Da Braskem, BRKM3, que é comer um hambúrguer para ver se é bom. Ir no Fleury tirar sangue para conferir atendimento. Ó, genial. Fazer uma depilação na Spa 3. Mesmo sofrendo para saber se a empresa tem futuro. Enfim, enquanto experimentar a empresa é importante adicionar diferimento. Investimento genial. Parabéns, Marcel, pela pergunta. Querido amigo Horácio, Mário, Caio, a Patrícia e Memória de Mercado que enobrecem o nosso trabalho. Querido, enquanto eu respondo, vamos dar uma olhada aqui no mercado, eu vou respondendo e vou falando. Aí convido para que vocês conheçam o nosso canal no Instagram. Essa experiência, se você perguntar para alguém de mercado, sabe aquele pessoal meio magoado, meio frustrado, é aquele pessoal meio marrento de mercado, eles vão falar que isso daí é ingênuo, é inocente, que não tem nada a ver. Discordo totalmente. Eu já falei uma vez numa pré-imersão sobre esse assunto. Então conheçam o nosso canal, pessoal, Top Traders Underline. Tá abrindo aqui. Por que eu discordo? Eu já fiz, inclusive, na prática, essa experiência. Naquela vez que eu fiz a operação com Magazine Luiza. Com Magazine Luiza não, com Via Varejo. Né? Então eu comparei todos os e-commerces naquele momento e fui fisicamente nas lojas. Né? Tem casos que de repente não se aplica, mas na maior parte dos casos se aplica sim. Como é que essa empresa trata o meio ambiente, como é que ela trata os clientes. Você pode trabalhar por amostragem, tanto no online quanto no aspecto físico também. Muitas operações que eu fiz foram baseadas parcialmente, claro, nesse tipo de observação. É extremamente importante. Uma das operações no exterior, inclusive que nós estamos, então sigam aqui o nosso canal Top 3 Underline, foi de McDonald's, que eu percebi, nós temos McDonald's no exterior e utilizamos esse tipo de abordagem para montar a posição. Não. Então, genial, a pergunta influencia e influencia muito, ok? Agora, tem, como você falou de forma fantástica, precisa ver também as coisas de forma macro, né? Então, por exemplo, hoje o varejo está caindo de forma generalizada. Só que você pega uma ação como Gemate, ela subiu mais que as outras quando o mercado estava positivo e caiu menos que as outras. Por quê? Porque a empresa tem fundamentos melhores, tem um plano de expansão racional, ela vendeu, por exemplo, imóveis para fazer caixa e ela utiliza esses imóveis agora, mas pagando um valor de aluguel, enfim, é uma empresa fantástica, por isso que é o único ativo que eu tenho peso dobrado. Então a pergunta está respondida, ela é fantástica e muito obrigado, ok? Uma outra situação que o professor usa, a experiência pessoal, a diferença entre Mercado Livre e Amazon. Né? Por que eu tenho Mercado Livre nos Estados Unidos e não tenho Amazon? Experiência como cliente. Né? A Amazon é um gigante, mas passa por problemas. Diz que o produto chegou, você vai lá na portaria do prédio, o produto não está. Aqui tem uma área aqui no meu prédio onde eu estou morando. Né? Mercado Livre é muito mais dinâmica, uma compra mais fácil, mais agradável, com mais variedades. Né? Hoje. Era para a Amazon estar negociando a $170. Né? Então, por exemplo, essa experiência que você falou real é o que me fez decidir por Mercado Livre. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Ó, o mini índice está recuando agora, mas deve continuar entendendo que ele vai se recuperar e renovar a máxima ao longo do dia. Sendo essa 112,485. Pode não ser no timing que eu falei, mas vai renovar. Então vejamos aqui agora o mini dólar. O mini dólar está com uma queda interessante, mas está longe da mínima.
Ele está pendurado na média de 5 na CLTB, movimento normal. E eu entendo que esse gap vai atrair o preço, como um imã, 5,220 nos próximos dias. O milho, ó, esse gráfico está corrompido, eu vou ter que usar aqui no TradingView. O milho está desenvolvendo fundo, isso traz aí uma expectativa muito positiva para nós que estamos posicionados. É provável que a gente tenha o teste de 92,70 nos próximos dias. Ok? Aí vejamos aqui o BOVA11. BOVA11, ele respeitou uma linha de retorno, rompimento falso de 104,65. Esse gap de hoje provavelmente é um gap de fuga. Provavelmente é um gap de fuga. E está com cara de fundo duplo com eixo a 110,43 e alvo a 115,91. Ibov nós comentamos, aí tem aqui o DI1F25. DI1F25... ele fechou ontem perto da mínima, né? Hoje está subindo, mas eu acredito numa formação de topo. É um pullback no 13,515. Né? Mas reagiu sobre a média de 5 períodos. Mas é uma situação, formação de topo, no meu entendimento. Aí vamos fazer os ativos fixos aqui. B3, SA3. B3, SA3 é uma situação que, na minha opinião, é compra. Né? Vai falar em venda aqui, né? Quem queria trabalhar na venda era aqui em cima, né? Fez a estrela cadente, perdeu 15,43. Não chegou a fechar o gap aqui embaixo. E o acionamento mesmo técnico é 12,11, mas deve acionar, até pelo volume de ontem, a formação de fundo. É a mesma ideia que eu tenho para BBS3. Tem aqui 35,22 como ponto a ser vencido acionando o martelo, deve acontecer. Bradesco, ela foi elevada pelo JP Morgan. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva que eu anotei passar para vocês. Acho que não. Então, Bradesco foi um dos comandos que a gente teve aí ultimamente. Acho que vai dar um bom retorno, está formando fundo sobre uma linha de retorno. Céu é o limite aqui. Itaúsa, uma Maria vai com as outras, ativo de fluxo, então é um sinal bastante interessante, um rompimento de um martelo a 8,83, um provável gap de fuga, interessante esse gráfico. Para a compra, quem tem o ativo entrou, acho que vai se dar bem. E Tube, fluxo, né? Então ela fez um fora da banda dentro da banda. Tem aqui um gap, um provável gap de fuga, uma vez que eu acredito num bom volume hoje. O mercado está com cheiro, orelha, focinho, rabo que vai explodir para cima nos próximos dias. Sambi 11 respeitou a CLTB, rompimento falso de 27,84, eixo do W 29,18. BPAC aqui na tela. BPAC é brincadeira, BPAC a 23 é uma heresia, então esse gap era um gap diária, está acionando o martelo a 24,77, quando a gente piscar os olhos vai estar a 28 de novo, talvez terça-feira. Aí o IFNC está acionando um martelo que a gente percebe aqui na tela, 10,099. Índice de materiais faz aqui um mastro bandeira, né, pressionado pelo petróleo em especial. Imob, índice de setor imobiliário, um mega fundo, ó, veio numa região de suporte, que fez fundo aqui em julho.
Está acionando esse mega martelo, fora da banda, dentro da banda. Chegamos agora no índice de consumo. Mais uma que está acionando o fundo, acionando o martelo. Aqui 3161,38. Índice de energia. Mais uma que está acionando o martelo. Né, aqui a 77,922. E aí chegamos em small 11. Na verdade, é uma barra de exaustão. A gente viu a redução de volume. E o que a gente tem aqui é uma estrela da manhã, uma Morningstar. Eu acho que esse gap é de fuga. Sim, penso eu. Sinal técnico para comprar small 11. Eu vou começar a fazer uma carteira só por dia para ficar um programa mais dinâmico. Então hoje eu vou fazer a carteira desafios. Então a gente tem aqui Petro 4. Assim, eu não escolheria, por exemplo, eu tenho uma grana, né? Aí, digamos assim que eu posso me posicionar e aí vamos dizer que eu vou escolher Petrobras para comprar. Eu não faria isso, ok? Mas, porém, todavia, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Eu nem pensaria duas vezes. É provável que nós estejamos diante de um padrão da alavanca. Pessoal, deixa eu só dar um comando aqui no Telegram. Porque para a galera que está de fora do day trade ou swing trade, eu acho que é interessante essa correção para comprar. Então eu vou dar o comando aqui. Como Top Traders é uma experiência real, né? Então não tem esses mimimis de eu não posso deixar de dar um comando. Acho interessante essa região para Então vocês vão ver, ó, agora meio-dia, são 11h25, vai aparecer comando lá no Telegram. Quem está de fora do Day Trade, Swing Trade, comprar mercado imediata. Ó, o comando está indo aí a 111,200 aproximadamente, 111, 180. Pelo menos para 112 e volta hoje. Ainda acho que vai renovar a máxima, pelo menos 112, 112 e 100 volta hoje. Então, comando dado, eu não posso deixar de dar o comando porque eu estou gravando. Top 3 da experiência real. Então a Petrobras é isso, né? Deve acionar um pivô aqui a 28 de 18. Vale nós temos em carteira. O ativo não seria muito interessante se ela perdesse eixo aqui a 874. Acho que dificilmente o fará. Deve seguir em alta. Talvez o Mastro Bandeira, variação Flâmula aí na tela. Aí nós temos a MER. A MER é uma ação de fluxo, né? Se o sinal melhorar, ela pode subir muito, 20%. Em poucos pregões. Mantemos. Cury está retomando. Ontem fez um belo de um martelo. Está sendo acionado. A máxima 11,03. Dexco. A gente vai reavaliar, né, os nossos portfólios quando o mercado estiver perto ali dos 115, 116 mil pontos. 115 mil pontos já dá para reavaliar. Que a gente vai ver realmente, separa-se o joio do trigo nesses casos, né, os ativos mais e menos promissores. A gente vai observar como é que eles vão reagir. Pensar em mexer em carteira agora, nesse momento, assim, não faz muito sentido. Então o martelo aqui a ser acionado, index que é 8,80, a simetria diz que vem a 10,75 no curto prazo. Gerdau está segurando bem, pullback nesse topo duplo, 29,95, respeitou. É um mastro bandeira, formação. Aí local web é mais uma que está acionando o martelo, né? O martelo Zarrodo 7,59, está 7,66. Aí chegamos aqui na Mater Dei. É uma outra ação que tem o martelo. A máxima do martelo indo fora da banda, dentro da banda, né? A máxima
7,41, está acionando, está 7,49, tem o fundo anterior 7,45, naturalmente aqui um rompimento falso também. Ok? Positivo. Positivo, eu vou limpar um pouco aqui esse gráfico. Deixar o gráfico sempre o mais suave, limpo, claro possível. Sempre o mais limpo possível. Esse ponto eu vou deixar, 13,10 não. Essa LTB também não se aplica. O que a gente tem aqui é a mínima recente, 8,69. E o martelo acionado a 9,26. Tá 9,22, está ali na região que deve acionar. Esse gap é um gap de medida, então deve ser fechado talvez terça-feira. Temos MRV, que substituiu o Melnick. Vamos atualizar aqui os pontos. É mais um martelo, 7,99. Quando tem muitos martelos assim espalhados por diversos ativos, é muito provável que o mercado faça um grande movimento de alta posteriormente. Então, está sendo acionado também. Quando a gente visualmente tem dúvida se tem gap, 8,71 a máxima, a mínima 8,72. Então, apesar de ser por 1 centavo, tem gap. Um provável gap de fuga aqui em MRV. Que tende a ser beneficiada, né, junto com Cury aí por os programas de moradia populares. Viva, sem novidades, né? Mais uma que está acionando o martelo, a máxima dele 22,21. É um movimento padrão aí de vários ativos do mercado. Então vamos observar agora a Bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai testando o topo anterior, viés de alta, sem novidades, a mesma coisa no índice Nikkei. Correção absolutamente normal. O minério de ferro também é uma correção absolutamente normal, está aqui no topo anterior, 97,40, é um pullback, testando também como suporte a média de 5. Agora o petróleo, é o que eu falei ontem, o petróleo assim ele detona as petrolíferas, mas ele arrefece a inflação mundo afora, então, né, nesses níveis aqui, moderados, né, não compromete desenvolvimento de... Quando ele está impactando a Petro diretamente é uma coisa, mas como não está, então para nós aqui não tem grandes diferenças. Nós temos um ombro cabeça a ombro, foi acionado, tem um suporte aqui embaixo. Títulos americanos de 10 anos, eu acho que é só um repique, deve continuar em queda rumo a 3,567. Bolsas americanas, o viés é de alta, então sem novidades, né? Se aproximou o índice Nasdaq da média de 21, já tem uma reação importante. Deve romper 11,492 e acionar um pivô na próxima semana. Aí o S&P veio num topo anterior, olha que fantástico aqui, topo anterior, aí reagindo. O Dow Jones é o mais forte dos benchmarks americanos. O pequeno topo anterior veio abaixo da média de 5, já está acima, uma típica correção no tempo. Vai para um lado, vai para o outro, está no mesmo patamar. O índice VIX também tem viés de queda, acho que foi só um pullback ali na média de 21, deve voltar ao fundo anterior 22,37 nos próximos dias. O BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, não prosperou no rompimento do pivô a 22,23, rompeu no intraday, mas voltou, rompimento falso, deve trazer o BZQ até a média de 21 lá para terça-feira. EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. EWZ deixa aqui o padrão Morningstar, rompimento falso de 29,12, fora da banda, dentro da banda, o sinal é para cima. Bolsa do Reino Unido, mais do mesmo aqui, vamos ver as bolsas da Europa no semanal.
Então eu tenho aqui, por exemplo, uma alta de 0,85 na semana, mantendo o viés. Principal bolsa da Europa agora, a bolsa da França, rompendo uma resistência importante a 6608. Tem o Eurostock 50 rompendo uma resistência importante a 3.820. Também deixando para trás 3.851. E o índice DAX na Alemanha rompendo uma LTB que guia os preços desde março. Fantástico aqui, deve seguir em alta, sem novidades. O MMI, que mede fluxo para mercados emergentes, subiu 5,58, posteriormente 5,27. E agora está de lado, caindo 0,15. Então, parte desse fluxo, eu não tenho dúvida se está vindo para o Brasil. Quando eu fiz os trabalhos hoje no Telegram, a gente não tinha ainda as informações do que fizeram os estrangeiros de forma atualizada. Vamos ver aqui. Então vamos ver aqui se tem alguma novidade, alguma coisa interessante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Muitos fat boys discursando hoje. Fala do minério, né? Na China ele fechou em alta de 3,29, mas em Singapura a gente consegue acompanhar em tempo real, minério chinês. Vamos lá. Isso de que Pequim pede isolamento com aumento de casos de Covid. Tem que vacinar. O caminho é a vacina. Não tem aqui, pelo menos aparentemente não, o que fizeram os estrangeiros. Vamos ver aqui. Não tem não. Pelo menos não por enquanto. Ó, sinal de corte na PEC pode animar mercado, animou. Apesar da postura hawkish de Lagarde, as bolsas na Europa têm alta lá, sabem que é uma crise de energia, mas não tem aqui os investidores estrangeiros. Ó, o mercadante como protagonista incomoda o mercado, isso. Vamos ver aqui. Realmente não tem, pessoal. Estou vendo o que fizeram os estrangeiros aqui. Quando atualizar, eu informo a todos. Vocês viram o fluxo cambial ontem que eu coloquei no Telegram? Que interessante. Tem dinheiro novo chegando. Então, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas mais do mesmo. Acho que uma correção aqui, mas deve seguir uma trajetória descendente. E, por fim, o Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares com mega martelo, rompimento falso de 19,582, rompimento falso de 20,065, martelo típico fora da banda, dentro da banda, corpo pequeno, verde, sombra inferior longa, abertura em gap de fuga, nós temos uma Morningstar também. Um grande abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, queridos, valeu!